Nós temos outros assuntos aqui e o principal agora, a bola chegou, Roxane, trânsito, né? Trânsito. Esses rolhos todo aí. Trânsito. A primeira coisa que eu queria passar aqui como uma pessoa que fornece, né, informações para os nossos telespectadores é que não mudou absolutamente nada, não adianta ligar para a doutora Roxane. Doutora Roxane, eu tenho 19 pontos, eu tomei mais uma multa, quer dizer que eu não vou ter a carteira suspensa? Vai ter a carteira suspensa. Isso se trata de quê? De um projeto de lei. O que é um projeto de lei? Significa que é uma proposta que veio do Poder Executivo e que vai tramitar nas duas casas legislativas e que pode ser alterado e que pode não ser aprovado e que pode levar uma vida até que isso aconteça, como vários outros projetos de lei que tramitam. Qual era a grande discussão antes do presidente apresentar esse projeto de lei? E eu não sei se vocês acompanharam as notícias, porque ele ainda comentou com o Maia qual seria a melhor forma de apresentar esse projeto, se era por medida provisória, se era por decreto ou se era por projeto de lei, e o Maia disse projeto de lei. Por quê? Porque isso faz com que haja discussão. Então, antes de mais nada, até tem um amigo meu que é advogado lá da Bahia, o Dr. Bruno Sobral, que dizia assim, me recuso a discutir o projeto de lei, porque até virar lei demora muito. E hoje, o que foi falado, pelo menos pelo presidente da Câmara, o Maia, é que esse projeto talvez não passe como ele está. Mas foi feito um estardalhaço em relação a isso e a minha suspeita é que talvez o presidente precisasse justamente atender aquela parte cativa dos seus eleitores que pedem que ele cumprisse essa promessa de campanha. E o que ele fez? Ele cumpriu. E provavelmente ele vai poder justificar para esses mesmos eleitores que a culpa não foi dele se essas sugestões... O Congresso não quis. Então, ou seja, todo mundo supostamente sai feliz. Mas é importante a gente falar porque algumas alterações foram muito chocantes, assim, do ponto de vista de quem lida com o trânsito e para assimilar essa mudança de comportamento sob a justificativa principal que foi dada tanto pelo ministro da Infraestrutura quanto por ele, de que precisamos desburocratizar. Bom, desburocratizar tem uma distância imensa em arrefecer a questão da fiscalização ou então passar a mão, né, na cabeça desses infratores. Ou acabar com a punição, né? Acabar com a punição. Que é uma forma de educar. Que é uma forma de educar. Assim, não vou pegar e dizer que o projeto de lei todo é uma porcaria. Não, ele não é. E até eu fiz o trabalho cognitivo, né, de listar algumas coisas, fiz uma análise superficial, obviamente, mas assim, entre os pontos positivos e negativos, o que tem de positivo, tá? Agora, em abril, teve uma ação direta de inconstitucionalidade que disse que uma determinada parte do Código de Trânsito lá deveria haver se tirar uma parte do artigo 161. O que é o artigo 161? É aquele que diz lá o que significa penalidade de trânsito, infração de trânsito no Código. E se tirou a possibilidade do CONTRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, aquele mesmo que criou as exigências lá do extintor, do kit de primeiros socorros, ou seja, tirou a possibilidade do CONTRAN estabelecer infrações. Tá? Então, o que esse projeto de lei faz de positivo? Ele adequa esse texto legal à ação direta de inconstitucionalidade que foi decidido lá. O que é bom? Por que isso é bom para a população? Porque ela não é obrigada a saber o que o STF decide para saber se aquele texto legal está adequado ou não. Então, ele já faz essa alteração na legislação. E, da mesma forma, já arruma as demais questões que ficaram descobertas por conta dessa ação direta de inconstitucionalidade. E aí vem a questão das cadeirinhas. Porque essa ação direta de inconstitucionalidade retira a possibilidade do CONTRAN estabelecer infração. E as cadeirinhas tinham a previsão de penalização lá numa resolução. Então, ela traz para dentro do texto legal a possibilidade, né, a infração de trânsito por conduzir lá as crianças sem o dispositivo de segurança. Só que o que ele faz de ruim? Ao invés de manter o mesmo texto lá da resolução, ele pega e diz que a pessoa que não cumprir essa norma não vai ser multada, ela vai receber uma pena de advertência, ou seja, isso é um total desestímulo a que as pessoas cumpram a legislação.
Tá? Então, assim, quando ele vem e traz isso para dentro do texto, ele traz de uma forma uma punição muito mitigada. Da mesma forma ele fez em relação às viseiras lá dos capacetes, enfim. Isso era uma penalização também prevista em resolução, ele traz para o texto legal e diminui a gravidade. Antes era uma multa grave e passa por uma multa média. Então, algumas coisas, assim, a ideia era boa, mas veio de uma maneira assim a passar realmente a mão em cima da cabeça do infrator. Não ouviu os especialistas para elaborar o projeto de lei. Pois é, Mário. O que mais me chamou a atenção é que, assim, tem gente muito boa lá, rodeando o presidente. Mas não foram ouvidas. Mas eu acredito que não foram ouvidas. Não foram, claro que não. Não, até teve o constrangimento do próprio presidente do Conselho Nacional de Trânsito, numa entrevista, sem saber exatamente o que ia dizer, afinal de contas, ele é um subordinado ao presidente, mas é óbvio que tecnicamente isso aí a meu juízo, não pode vingar. Não pode. O Brasil é signatário do Código de Trânsito de Viena de 1968. Que buscou justamente isso, que buscou trazer para dentro do grande crescimento do número de veículos, que apontava naquela década de 60 a segurança. Não é? O Brasil só foi, na verdade, 30 anos depois, que era antigamente era o Código Nacional de Trânsito, o CNT, para passar para a CTB, que era o Código de Trânsito Brasileiro. Em 97, quer dizer, 30 anos depois de ser signatário do Código de Trânsito de Viena. Tá? Trânsito é questão de saúde pública, Mário. Tu é um homem de saúde pública. É questão de saúde pública. 40 mil pessoas que morrem no Brasil, não é? em função de acidente de trânsito. E sabe-se lá quantas ficam mutiladas? Isso é saúde pública. Uma pessoa que morre, ele causa, vamos dizer assim, entre aspas, um decréscimo, não só o prejuízo em relação àquele atendimento médico, mas ele deixa de ser um cidadão ativo profissionalmente. E vai gerar uma pensão. Exatamente. E para a família, então, nem se fala. Um morto, um mutilado na família, isso não tem valor que pague. Então vamos discutir multa? Não, vamos discutir vidas. Vamos discutir o valor da multa? Não, vamos discutir o valor da vida. Tá? Porto Alegre, Roxane, eu só quero complementar, desculpa me atravessar, mas Porto Alegre, olha só, eu fui diretor da IPTC, grande parte do pessoal sabe, eu cheguei lá em 2005, peguei a estatística de 2004, 173 pessoas morreram no trânsito de Porto Alegre em 2004. Tá? Aí outro dia eu peguei a estatística desde 98, desde a criação do código, tá? 98, Mário, 199, Simone, 199 pessoas perderam a vida no trânsito em Porto Alegre. Estão falando 98. Esse número, ele foi decrescendo. Tá? Ele foi decrescendo. Sabe quanto? Em 2015 batemos 100. 99 vidas que se salvaram. Em 2016, 92. Em 2017, 90. Em 2018, 74. Está diminuindo, então? Está diminuindo. Maravilha. Graças a quê? Fiscalização. Graças a quê? A punição. Mas é claro. Agora, mas o Vilmar é um cara da punição. Claro que eu sou da punição. Claro. O cara que subtrai alguma coisa, o cara que não recolhe os tributos, claro que ele tem que sofrer punição. Agora, se eu enfrento o trânsito sem ter a condição de dirigir, o meu veículo não está em dia, né, como prevê o Código de Trânsito, eu tenho que me colocar em dia. Eu tenho que me colocar em dia. Então, sinto muito, sou fã do Jair Bolsonaro, votei, fiz campanha, tá tudo, mas essa aí é gol contra. É gol contra. Não, na verdade são dois pontos. Tu ri, mas é verdade. Eu sou fã do Bolsonaro. Mais um fã decepcionado. São dois pontos que foram, obviamente, levantados por ele na mídia e em várias intervenções nas redes sociais, inclusive, que é a questão do aumento dos 20 para 40 pontos, que poderia ser resolvido de uma outra forma, já que ele diz assim, tudo a infração é gravíssimo aqui, né? Ou seja, a pessoa, sei lá, estaciona no local proibido e daqui a pouco está prendendo a carteira, né? Estaciona 2, 3, 4, 5 vezes. Tá bom, então quem sabe fazer uma proposta diferente, retira essas infrações para que essas aí, que são de menor potencial, não computem nos 20. A verdade é assim, que a grande maioria da população
não é infratora. Faz um outro limite para essas menos graves, que não atentem contra terceiros. Faz um limite maior. Que seja pecuniária só, né? Ouvir a inteligência. Exato. Mas isso tem que discutir. A questão, agora falando aqui com um médico na bancada, a questão do prazo de validade de 5 para 10, e que tem muitas pessoas que acham que isso é um ponto positivo. Sabe que eu ouvi de muita gente esclarecida, tá? Que tem acesso à possibilidade de consultar médicos. Elas descobrem que elas estão com problema de visão. E olha que o exame médico feito no CFC é péssimo. É péssimo, tá? Sim, mas elas descobrem que elas têm problema de visão porque elas têm que renovar a carteira de 5 em 5 anos. Então, ou seja, se o problema, se acha que há uma indústria que quer ganhar dinheiro com o exame médico, não diminui o valor do exame médico, então. Ou então dá a possibilidade de fazer fora, como ele disse, queria fazer. Mas, assim, a gente não precisa acabar com o negócio para achar que resolve a bandalheira. Por exemplo, ele tira... Eu acho que é uma questão da idade também, porque depois, por exemplo, dos 50, 60 anos, o intervalo entre as avaliações médicas tem que ser menor do que entre o jovem de 18 a 25, a 30, a 40 anos. Porque a probabilidade, epidemiologicamente falando, de haver doenças tanto cerebrovasculares, como especialmente as relacionadas ao neurológico e à visão, elas são muito menores nessa faixa etária e aumentam depois com a progressão da idade. Mas é só fazer conta, ó, se eu tiro a carteira aos 18, eu vou depois aos 28, aos 38, aos 48, aos 58 e aí depois aos 68 não, né? Porque aí depois já começo a ficar de 5 em 5 anos. Ou seja, eu vou visitar 7 vezes o CFC em toda a minha vida de motorista. Não, é 13 em 3 anos para mim. Sim, para mim também. Depois de determinada idade, depois que vai 30, passar para 5, dos 30, entendeu? Ele quer passar para 5. A outra coisa que ele faz de uma forma positiva, porque a gente sabe lá, a Rádio Corredor, né, a questão do exame toxicológico para as categorias C, D e E, tá, o motorista profissional. Tem muita discussão, a gente sabe que teve muito lobby, muito interesse das empresas que fornecem, que fazem esses exames, né? Tem muito especialista dizendo assim, isso tem que acabar mesmo. Ou seja, ele foi lá e disse assim, bom, então tá, vamos acabar com esse negócio. Só que nós já temos um tempo de utilização dos exames que merece ser analisado, merece ser avaliado para ver se efetivamente ele trouxe algum benefício. É uma casuística já pronta. Exato, nós já temos elementos para saber se houve uma melhora em relação a esses condutores profissionais que fazem sim uso de muitas substâncias psicoativas que às vezes são fatais. Imagina, ele está dirigindo um bitrem, entendeu? Cheio de rebite na cabeça, que rebite as anfetaminas, aquelas para poder ficar mais tempo dirigindo. E simplesmente ele vai engavetar, sabe-se lá quantos carros. Isso deveria sim ser analisado, independente das paixões sobre concordar com o toxicológico ou não concordar. Tá? A verdade é que tem pontos positivos, muito poucos, mas os negativos, eles saltam tanto aos olhos que fazem com que a maioria das pessoas queiram pegar esse projeto de lei e amassar, botar no lixo. E por isso que se imagina que ele vai sofrer muitas modificações, assim como já não passa, né? E eu acho muito importante isso que a Roxane levantou com relação a essas anfetaminas que os motoristas administram, e eu acho que essas leis, elas também têm que se estender às empresas, porque muitas vezes as empresas, elas colocam horários, né, para os motoristas incompatíveis. Que são incompatíveis, entendeu? Eu sei disso porque o meu pai foi motorista de caminhão 18 anos, e às vezes ele tinha que vir de São Paulo para Porto Alegre em 18, 15 horas. Era uma coisa que, tipo assim, nem para ir no banheiro ele conseguia parar o caminhão. Então, realmente, dirigir, a gente sabe o esforço que é numas estradas estressantes que acaba fazendo a administração desse tipo de droga. Aliás, esse é outro detalhe, tá? Para a segurança do trânsito, há 3 componentes. Há o componente da engenharia de trânsito, né, que são as estradas, a sinalização, a questão da própria limpeza da via, para que a pessoa, assim, a sinalização e a limpeza da via para que a pessoa consiga enxergar longe, né, principalmente onde tem travessias, etc. Né. Há a questão da educação para o trânsito, que todo mundo fala, tanto educação para o trânsito, e eu sempre digo que educação não é só para o trânsito, educação é para tudo, né.
Porque não vamos querer imaginar que uma pessoa fura fila, que uma pessoa faz estardalhaço no restaurante e vai ser educado só no trânsito. É educado ou não é educado, mas em todo caso é um componente. E o terceiro componente que é o enforcement, que é o esforço legal. O esforço legal, que é a fiscalização. Esses 3 componentes, tá, eles têm que estar bem associados, têm que estar juntos. Não adianta ter um e não ter o outro, ter 2 não ter um, ter um não ter 2, enfim, tem que ter os 3 componentes. E isto o governo até agora, pelo que se vê, assim, não está também muito preocupado com a questão, principalmente da engenharia. Tá? Agora, porque vamos agora abrir licitações para novas construções de rodovia. Não, o governo tem que trabalhar fortemente no cuidado com a rodovia, porque as rodovias estão trazendo, sim, muitas mortes. Tá? Por questões de negligência, é óbvio, mas é problema, sim, de governo. Hoje, andar em 2 estradas aqui, a 290 e a 116, é tentativa de suicídio, exatamente. Especialmente à noite. Não há nenhuma sinalização em vários trechos. Tu não enxerga, e quando tem, agora nós estamos na época da serração, quando é de manhã cedo, e dos tempos onde é aquela chuvinha marota que o barro do caminhão, e há uma indústria dos caminhões, porque se vendeu o caminhão a juros zero, Modern Frota, 120 meses para pagar. Durante 12 anos nos governos famigerados da Dilma e do Lula, né? Encheram o Brasil de caminhão. Aliás, hoje está faltando frete, nós estamos em recessão, e o governo, como diz o Vilmar, não está cuidando das estradas. Aliás, as verbas estão reduzidas. E um governo que se dizia privatista não tem nenhuma concessão de estrada federal aprovada. Ao contrário, o Rio Grande do Sul, que tem 2, já aprovou a concessão, que demanda um tempo, tanto é que estão buscando auxílio do BNDES para formatar o processo de edital. Exatamente. Bom, o que não se